Olá, amigos e amigas, nós estamos de volta com o nosso Pod Costa. Hoje o nosso depoimento é com o decano da política municipal, da política de Teresina, que tem muitas participações, é testemunha de muitos acontecimentos e com certeza tem muita coisa a nos dizer. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Edson Melo, 8º mandato. Como é que está o senhor? Tudo bem, Feitosa, parabéns aí pelo nosso Pod Costa aí, tá bombando nas redes sociais de Teresina e também na Lupa 1, né? Uma televisão importante que surgiu no nosso cenário jornalístico. A gente está concluindo esse nosso 8º mandato e esperamos concluir com coerência, com posição firme, e isso é que a gente espera dos políticos. Eu sempre fiz política e sempre tive lado, sempre tive posição. Nunca fui de aderir a governo, nunca fui de vacilar, eu sempre tive uma posição e isso, graças a Deus, me fez com que eu adquirisse a confiança de boa parte do eleitorado de Teresina. E isso me deu essas 8 vitórias como vereador de Teresina, sem nunca ter perdido uma eleição. O senhor é engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil, formado em Brasília, com pós-graduação na área de transportes em Campina Grande, Universidade Federal da Paraíba, e sou professor da Universidade Federal do Piauí, já aposentado, já há 10 anos já de aposentado. E aí me dedico muito à política e também às atividades até familiares também. Eu gosto muito de conviver com minha família. Como foi que o senhor resolveu entrar na política? Como foi o começo? Quem lhe levou para a política? A influência que o senhor sofreu? Olha, foi numa campanha, em 1985, foi a primeira campanha de eleição direta para prefeito de Teresina. E o professor Alferraz já me conhecia da universidade. Eu, como professor, eu era também membro da ADUFP, a Associação dos Docentes da Universidade, e eu era tesoureiro da ADUF. E o professor Alferraz, que tinha até umas ligações familiares comigo, distante, mas tinha, e de repente ele, sabendo que eu era tesoureiro da ADUF, me convidou para ser tesoureiro da sua campanha. E eu, como tesoureiro da campanha dele, acompanhava ele com muita frequência, e ele adquiriu uma confiança nele, e quando ele é eleito prefeito de Teresina, numa eleição duríssima, com o Átila Lira, ele me chamou para ser secretário de transportes, até porque a minha área de engenharia era ligada ao transporte. E eu fui ser gestor da Secretaria Municipal de Transporte, na época, com 31 anos de idade. E peguei um abacaxi danado, mas descasquei esse abacaxi e contribuí com a melhoria do transporte coletivo, como também com grandes obras estruturais na época em Teresina. Porque nós tínhamos na secretaria um projeto Aglurb, que era um projeto financiado pelo governo federal, e que trouxe muitas obras para Teresina. Então eu me destaquei, e aí já no final, já no último ano de gestão do UOL, 1988, ele chega para mim e disse: candidate a vereador. Aí eu disse: professor, eu não tenho chance de ganhar não, a Câmara tem muita gente, o pessoal mais antigo estava na Câmara. Aí eu disse: esse pessoal aí para me concorrer com ele, ele disse: candidato que você tem chance de ganhar. E eu entrei assim meio como livre atirador e terminei me elegendo vereador de Teresina em 1988, que foi o meu primeiro mandato, começou em 1989. Vereador Edson Melo, o senhor participou da articulação para a montagem da campanha do Alferraz de 85, que era uma campanha difícil. Era o restabelecimento da eleição direta para prefeito, né, que foi restabelecida primeiro do que foi posteriormente à eleição de governador, né, era a primeira de prefeito, e enfrentava o governo, né? Realmente. Como foi que ele montou aquela campanha? Realmente, naquele período, você tinha MDB e PDS, né? PDS, parece, se não me engano, não tinha ainda nem PFL, não. Tinha não. Ainda PDS. Não tinha, era o PDS. E aí, o que aconteceu? O professor Wall teve o apoio
do Alberto Silva, que era o então... Não, o Alberto Silva era pretenso candidato a governador. Exatamente. Estava se preparando. Tinha perdido, mas tinha assumido o Senado Federal. Isso, aí, num ano antes, em 85, foi em 84, morreu o Tancredo. Lá na posse, o doutor Alberto encontrou com o Alferraz. O Alferraz era deputado federal. E o Alberto Silva, pretenso candidato a governador na eleição de 86, ele chegou para o Aldo, que lá na solenidade lá dos funerários do Tancredo Neves, e virou, isso aí me contado pelo professor Alferraz, disse, eu lhe apoio para prefeito, você se elege a prefeito, Teresina, mas eu quero o seu apoio para governador em 1986. E tudo deu certo. O Alberto apoiou, vice, se não me engano, do Deoclésio Dantas. Deoclésio Dantas Ferreira. Indicado também pelo doutor Alberto, nem pelo doutor Alberto, foi indicado pela Assembleia, pela oposição da Assembleia. E pela própria força que ele tinha, que foi o deputado mais votado de Teresina. O Deoclésio era muito forte em Teresina. Aí o Deoclésio ganharam a eleição e logo em 1985 nós trabalhamos e o Alberto Silva foi eleito governador. Vereador, o senhor foi eleito em 88 pelo PMDB, então... Foi a única vez que eu disputei, eu era PMDB, nesse tempo não tinha ainda PSDB não. PSDB foi surgir em 1990, 91, se não me engano. E o prefeito eleito foi o Heráclito Fortes. O Heráclito Fortes foi candidato naquela época, em 88, foi na sucessão do UOL. E naquele rompimento que houve entre ele e o Alferraz, como é que o senhor viu aquilo na época? O senhor ficou de que lado? Olha, eu acredito o Heráclito tinha um relacionamento muito bom com o pessoal dos adversários. Que já era PFL. Que já era PFL. Então, o que é que aconteceu naquela época? O Heráclito, com aquelas amizades, se encostou muito com vários políticos da época do governo. Principalmente com o governador, que era o Freitas Neto. O Freitas, pronto. Aí houve aquela cisão, o UOL se sentiu meio alijado da gestão, porque o UOL tinha sido grande... foi quem bancou a eleição dele, bancou assim em termos políticos, né? E aí houve aquele afastamento, e naquele afastamento, eu, como era muito ligado ao professor UOL, eu e o Augusto Basílio, e nós éramos vereadores, nós ficamos com o UOL contra o Heráclito. Tá? Mas hoje, isso aí do tempo coisa, hoje nós fizeram até uma dupla de oposicionistas muito forte era na Câmara, foi forte, nós batimos no Heráclito muito pesado, hoje é grande amigo nosso, depois foi também aliado, como a política dá umas voltas aí, né? Isso. Vereador Edson Mello, e o Alferraz, como o senhor acompanhou também, ele indo buscar quadros da universidade. A equipe dele, a partir da vitória de 85, foi montada com técnicos da Universidade Federal. Muitos mesmo. Foi um negócio assim diferente. O Alferraz praticamente não fez parte do seu secretariado, praticamente nenhuma assim, pessoa da seara política, era mais técnico. Ele teve uma liberdade total de escolha, sem compromisso político nenhum. Ele escolheu, eu tomei um susto quando ele me chamou e me convidou. Tá? E aí foi o Augusto Basílio, surgiu na época, e vários outros, o Biraci dessa época, o Matias Matos também, tinha outros da universidade que eu não me recordo agora, mas era uma equipe grande da universidade. Aquele da habitação que acabou ficando com o Heráclito Forte. Zé Maria, era da GESPISA, da GESPISA, não era da universidade, mas tinha ligação conosco. Tinha. Então era uma equipe muito nova. O Romildo Mafra também. Foi dos primeiros. O Romildo pegou até os trejeitos do Alferraz, até a maneira de se balançar. Então o Alferraz fez uma administração assim, sem compromisso político nenhum. A gente tomava era um susto, não tinha ninguém. Quando nós fomos ocupar as secretarias, era tudo um lastro político, fulano de tal, e a gente tinha liberdade para tudo, e ele dava liberdade e escutava os auxiliares. O Alferraz não tomava nenhuma solução, nenhuma ação sem ouvir o secretário. Ele não era assim, não. Ele, apesar do temperamento muito forte, mas explosivo, mas depois ele caía na real. Ele, daqui para lá, se você andasse errado, ele esculhambava com o secretário. A gente ficava aqui, vou pedir demissão, não sei o que, passava no outro dia, ele esquecia, ele tratava a gente bem danado. A gente ficava assim, ele passava a mão, sabe? Ele batia, verdade. E passava, mas cobrava. Tinha um negócio que eu achava assim interessante. Eu, às vezes, chegava a hora de entrar na secretaria 8 horas,
E a gente, como secretário, não bate ponto. Eu chegava às vezes 8h15, 8h30, não sei o quê. De repente, meu amigo, um dia eu chego lá, 8h15, ele já está sentado na minha cadeira, lá na secretaria, gostava de botar a caneta aqui no dente. Aí eu olhar e disse, isso é hora, rapaz. Certo? Você já devia estar aqui. Ele chegava primeiro que é o secretário lá da secretaria para aí ficava cobrando. Aí começava a lista do papel, isso aqui que eu lhe fiz. Ele cobrava demais de todos os secretários. Então isso aí fazia com que todo mundo, a gente era amigo em determinado momento, mas a gente tinha assim, um receio, respeito a ele, porque quando ele desse uma ordem, uma coisa acontecesse, se você não fizesse, meu amigo, ele ia para cima de você. Ele sabia cobrar. Ele andava primeiro na cidade toda, né? Andava e tudo. Ele aí via e cobrava do respectivo. Cobrava, anotava tudo. Nesse tempo ele não tinha negócio de computador, coisa nenhuma, não. Era tudo na cabeça. Ele andava com um monte de papelzinho, anotava aqui num papelzinho. Aí vinha e cobrava. Rodava, ele tinha um hábito de, às vezes variava de 1 a 2 vezes na semana, mas era 2 vezes na semana. Ele tinha um carro lá, que ele pegava um carrozinho maior, porque o carro que ele andava era baixinho, e ele andava um carro maior, andava na periferia da cidade todinho, olhando o que era, o que ia fazer, e ia para Brasília. Lá em Brasília, quando a gente ia para o Ministério com Brasília, às vezes a gente ficava com vergonha. Ele gritava com o ministro lá, eu quero isso aqui para Teresina, eu estou aqui, meu projeto tem que andar, e o cara ficava logo assustado e disse, esse prefeito é doido, mas vamos atender ele. Era desse jeito. Vereador, o que foi que aconteceu com o Rodrigo Ferraz? Há uma história de que os próprios aliados, já o falecido, os próprios aliados de Uol Ferraz, que sucederam o próprio professor no poder, que alguns deles não queriam que o Rodrigo Ferraz continuasse na política, porque senão seria uma sombra muito forte. Mas o Rodrigo, ele foi uma pessoa, ele era muito apegado ao pai. O Uol teve 3 filhos homens, mas o Rodrigo era o mais novo, mas era o mais chegado com ele, que andava com muita frequência com ele pela cidade. Então, quando do falecimento dele, o Firmino, que foi candidato logo depois, em 1996, achou de dizer, vamos botar o Rodrigo aqui, que é muito bom para nós, né? O nome do Rodrigo. O Rodrigo foi eleito, tá? Foi eleito, bem votado, todo mundo votava nele espontâneo, não tinha estrutura financeira nenhuma, votava na memória do pai, tá? E aí o que aconteceu? O Rodrigo, pelo aquele jeito estovado, meio grosseiro do pai, ele herdou esse jeito. Só que o pai podia ser daquele jeito, porque já tinha um nome, já tinha trabalho, já tinha serviço prestado, e ele não, ele começou a querer imitar o pai, sendo grosseiro com o eleitor, sendo às vezes estúpido, não dou nada para ninguém. Quando chegava um eleitor fazendo um pedido a ele passava um carão. Aí começou aquilo, pegou. Aí a votação dele na reeleição foi um fracasso, tá? Então eu acredito que tenha sido isso. Mas não é a história de que alguns cabos eleitorais dele, lideranças que se votavam nele, foram removidas para outras candidaturas? Não, é ele mesmo que espantou. Foi ele que espantou. O jeito dele. Não é que eu estou aqui dizendo que ele seja uma má pessoa. Ele é um cidadão de caráter, muito respeitador, sério, honesto, mas é aquele jeitão dele de queria fazer uma política diferente, não dar nada para ninguém, não atender ninguém. Se atendesse uma pessoa, chegasse para fazer qualquer pedido, qualquer reivindicação com ele era grosseiro, aí ele fracassou na política, que não podia ser assim. Aí diz, compraram os votos do Rodrigo. Não, comprar não, ele abandonou. Ele não deu devida atenção, porque o vereador é diferente de um deputado, é diferente de um prefeito até. O vereador é o político de ponta, é o que recebe mais reivindicação, é o que tem que aguentar, tem que ser paciente com o eleitor. Muita demanda. Senão tem ele que ser tudo, né? Tem que ser tudo. Assistente social, psicólogo, orientador, tudo de coisa. E ele achava que, dentro que nós vivíamos num país europeu ou nos Estados Unidos, que o político tinha que ser daquele jeito. O político de Teresina, tá? E vereador
você tem que se igualar praticamente o povo na conversa, na forma de tratar. Então é desse jeito. E ele não teve esse tipo de postura. Essa sensibilidade, não, né? de vereador? forma nenhuma. O ex-prefeito Alferraz morreu no meio do exercício do seu terceiro mandato. O Chico Gerardo assumiu, teve aquele processo após acabar o mandato para escolher o candidato. O ex-senador Elmano Ferreira veio aqui ao Pod Costa e ele falou que, inclusive, o ex-prefeito Firmino Filho sofreu resistência nessa escolha. O senhor lembra desse processo para escolher o candidato? Me lembro muito bem. Esse processo foi um processo longo em que o Firmino ganhou com paciência. E foi indo porque, na época, o UOL tinha uma ligação muito estreita, e principalmente por amizade. A mulher dele era muito amiga e vivia na casa dela, que ele é arquiteto, gostava de planta, de urbanizar, do João Alberto, o arquiteto. Então, o UOL tinha antes de morrer, ele demonstrou uma certa preferência por João Alberto. O João Alberto. Mas o João Alberto nunca, como presidente da ETURB na época, ele nunca se deu bem com os vereadores. Ele sempre se achava mais superior aos vereadores e aí ele já foi cortado. O Chico era um mediador. Aí o Chico disse, olha, nós temos também uma opção boa. O Chico tinha uma amizade também com Carlos Augusto de Araújo Lima. E o Carlos Augusto sempre foi bem votado, conhecido em Teresina, tudo, e tinha uma amizade estreita com o Chico Gerardo, quis votar. E o outro era o Biraci. Aí ficou Biraci e Carlos Augusto. Nessa história, a maioria dos secretários não queria o Carlos Augusto, porque não se sentia ele do grupo. O Biraci foi praticamente escolhido como candidato, mas no pré-campanha logo, o estilo dele fez com que o pessoal se afastasse e o Firmino começou a ganhar corpo. E aí o Biraci resolveu também apoiar o Firmino. O Firmino era secretário de Finanças. E, aliás, o Firmino foi secretário de Finanças, eu quero ter uma particularidade. Né? O Firmino foi praticamente indicado por mim para ser secretário de Finanças. Foi numa viagem, o UOL tinha sido eleito, tá? O UOL tinha sido eleito. Aí o que aconteceu? Nós fomos a Brasília. O George Mendes tinha um endereço do Firmino. O Firmino tinha terminado o curso dos Estados Unidos, tinha passado nesse concurso do Tribunal de Contas do Estado. Estava no ESAF. Foi da União, não? Tribunal de Contas da União. União. E ele estava no ESAF fazendo curso. Aí, nisso, o Biraci disse, Edson Melo, tu é muito amigo do Firmino. Eu digo, sou. Inclusive, tinha votado comigo na eleição. O pai dele, o velho Firmino, era vivo. Aí ele disse, rapaz, pois pede pelo Firmino. Aí eu disse, rapaz, será que ele quer? Ele disse, vamos conversar. E nessa viagem nós conversamos. Firmino, tu topa ser secretário? Rapaz, ele não tinha nem assumido o tribunal. Certo? Ele tinha feito o corpo para o curso, fazendo o curso para assumir. Aí ele disse, topo. Aí o Biraci disse, pois fala para o Firmino que o Firmino está sem secretário de Finanças, porque o secretário de Finanças passado dele era o Antônio Reis, irmão do Zé Reis, que estava no Banco do Brasil e não queria mais ser secretário. Aí nós fizemos um bate-papo com o Firmino, tomando uma cerveja em Brasília, e o UOL lá em Brasília com a gente. Reunião dessa do PSDB. Aí eu disse, pô, eu vou tocar. O Biraci era medroso, ele arquitetava ali, mas na hora de frecar ele disse, tu fala. Aí eu fui encarregado de falar, por que você não bota o Firmino para ser secretário de Finanças? Ele disse, ele não quer não, rapaz. O homem é alto funcionário federal, vai aceitar um cargo desse. Eu disse, nós já conversamos com ele aceita. E se aceita mesmo? Eu digo, aceito. Eu digo, pode, eu vou conversar com ele. Aí daí eles se acertaram. Tá? Por quê? E o Firmino adorou. Aí nisso, o Firmino tinha uma coisa na cabeça, que depois ele foi revelar depois. Ele disse que não sei o que, uma cartomante que ele frequentou, disse que ele rapazinho ainda, formando, disse que ele ia ser prefeito de Teresina. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Aí ele entrou nessa história e aí foi secretário de Finanças, tá? E aí voltando àquela história que estava o João Alberto primeiro, o Biraci, o Carlos Augusto de Araújo Lima, aí o Firmino entrou no jogo, e aí todo mundo, e eu fui dos primeiros lá na Câmara, que disse, rapaz, vou botar o Firmino, e ele ia conversar com o vereador, uma paciência, mesmo secretário de Finanças, mas tinha um relacionamento bom,
preparou uma convenção muito boa, ele tava como presidente, ele já tinha pedido para ser presidente do diretório municipal, e aí ele, meu amigo, não teve mais quem tomasse dele, e a gente achava, eu mesmo achava, ninguém tinha tanta esperança que a gente ia ganhar a eleição, não, rapaz. O Alberto Silva era candidato a prefeito, certo? O Alberto Silva era disparado aqui, era um mito na política de Teresina. Aí o Firmino entrou, ele disse, eu vou ganhar do doutor Alberto. E o Firmino entrou no maior respeito, os primeiros debates que eu. Firmino só chamava ele, era doutor Alberto, maior respeito, assim, bem humilde, mas demonstrando um conhecimento que ali, nessa altura, ele já conhecia toda a política da prefeitura, todas as secretarias, todos os problemas. E aí foi indo, ensinando, e o doutor Alberto tinha saído do governo bastante desgastado, e vai estar logo um slogan, quem atrasa não adianta. Não adianta. E aí, meu amigo, o Firmino foi crescendo, rapaz, saiu, quando ele foi lançado, era assim um negócio assim de 70% a 5%, o Firmino tinha, da primeira pesquisa que saiu, certo? Mas aí foi crescendo, levou a eleição para o segundo turno, deu a eleição, certo? Que a gente nem esperava. Aí ele foi fantástico nos debates, o Firmino foi uma coisa impressionante, o debate do Firmino com o Alberto. O Alberto, com aquele discurso dele, que ele sabe manusear bem as palavras, jogar tudo, mas o Firmino sério, com um jeitinho humilde, ganhou a população de Teresina, e principalmente os jovens. Ele disparou principalmente dos jovens, juventude. Então, a entrada do Firmino na política tem o seu, de qualquer forma, tem o seu dedo. Né? O Biraci deu a ideia, e eu fui para ser o arremate final com o UOL. Até porque, nesse período, eu já estava acertado com o UOL que eu seria o presidente da Câmara. Então, eu estava com a bola cheia com o UOL. Isso. E essa história da cartomante também me parece inédita, né? Não, ele, Firmino, chegou a revelar isso em algumas entrevistas já. Chegou a revelar. Pô, que disse que tinha uma cartomante também. Tem outra coisa que a gente gostaria que o senhor resgatasse na história, é que o Monsanto, quando foi candidato, quando resolveu se candidatar, que o MDB na época não tinha candidato, né? E estava atrás de um candidato, o Monsanto havia rompido e apareceu para ser o candidato, Monsanto andava atrás de um vice. Foi, verdade. Diz que o senhor não quis ser. Não, pelo contrário. Aí como foi a história? Isso aí eu tive um período bastante agastado com o Alferraz. Foi ele que me tirou da história. Eu fiquei zangado com ele. Certo? Eu tive meio chateado com ele. Por quê? Eu até imaginei, e o Monsanto entendeu. O Monsanto foi atrás do senhor. O Monsanto foi atrás de mim, eu era presidente da Câmara. Tinha levado, inclusive... isso aí já foi no segundo turno, depois eu conto essa passagem. Mas aí foi o seguinte, o Monsanto queria que eu fosse, porque ele disse, rapaz, eu sou de Parnaíba. Você é o presidente da Câmara de Teresina. Ligado ao professor UOL. Então eu quero para fechar Teresina e Parnaíba. Tá? Aí o Alferraz chegou para mim e disse, não dá certo. Eu disse, professor, eu não tenho nada a perder, não. Tá? Eu não tenho nada a perder. Então, deixa eu ser... Não ia ficar sem mandato. Não iria, não. Ia continuar. Se perdesse, eu continuava o meu mandato. Então, eu disse, rapaz, eu quero ser. Aí ele disse, não dá certo, não. Aí depois começou a circular o que o UOL não deixou eu ser, porque não acreditava na eleição do Monsanto e achava que ia ser o vexame, tá? E o responsabilizar ele pela derrota. Tá? E aí, isso aí vazou a história. O Alferraz nunca confessou isso para mim, mas claramente ele disse, deixa de besteira, você não. Aí nessa época tinha duas disputas do Senado, que foi eleito o Freitas e o Hugo. Tá? Aí o Freitas era governador, o Hugo parece que ia renovar o mandato. E aí o que é que o UOL chegou e disse? E o Chagas, não, o Chagas era senador também, era o Chagas. Aí o UOL disse, não, vamos fazer o seguinte, ele notou que eu fiquei chateado, que eu estava interessado em ser candidato a vice do Monsanto. Eu achava que era uma eleição difícil, mas tinha chance. Tinha chance e não perdia nada. Não perdia nada, pronto. Aí o que aconteceu? Aí ele chegou para mim, o UOL, e disse até um negócio meio assim comigo, ele disse, rapaz, você está chateado, eu vou lhe indicar para ser suplente senador do Chagas,
e você vai ser senador da República, uma coisa que eu tenho certeza que você nunca pensou na vida. Você vai ser senador porque o Chagas já está velho, certo? E o Chagas morre aí, você vai ser senador. Aí eu disse até com uma brincadeira, né? Eu virei e disse, o Chagas, lá, esse povo da Paraíba não morre cedo, não. O Chagas morre quando estiver descascando. O Chagas não está ainda nem descascando, morre tão cedo. Certo? Aí eu não aceitei. Ele me ofereceu, porque eu não acreditava na eleição do Chagas, certo? Da reeleição do Chagas que ele tinha assumido lá. Aí, então, depois disso, ele ficou. E o que aconteceu? O desfecho. O Al-Ferraz ainda morreu primeiro do que o Chagas. Né? E ele disse que ia ser senador, que ia assumir. E terminou indicando para vice. Indicou para vice, ele e o Osmar indicou o Osmar Araújo. Aí não, quando o Monsanto insistia em ser o candidato de Teresina, pegue um no sul do estado, pegue um da classe rural, pegue gente mais humilde. Tá? E aí ele pegou o Osmar Araújo, que eu disse, poxa, suplente de vereador de Picos, tinha tido 300 votos e tinha perdido a eleição para vereador em Picos. Mas como era presidente líder da rural, líder da FETAG, botou lá o Osmar Araújo e foi o vice-governador. E foi o vice-governador. E eu sobrei na história. O senhor deixou de ser vice-governador. Deixei, pois é. Essa aí a culpa foi do UOL, não foi minha. E, aliás, na véspera da convenção, no sábado, eu estava na casa de um amigo meu, do Rossini, tomando umas lá e o Monsanto apareceu lá de bermuda, lá onde eu estava. Ele descobriu que eu estava na casa desse amigo nosso, que é amigo dele também, e foi lá e disse, vá bater chapa contra o UOL, para me bater chapa na convenção para ser vice, que eu vou fazer um discurso e você vai ganhar desse Osmar Araújo. Que o Monsanto não queria o Osmar Araújo, não. Ele achou que foi deboche da candidatura dele. Até ele andou sondando um que o PFL comprou no meio do caminho, que foi aquele Paranaguá lá de Corrente, Hélio Paranaguá, que era famoso agricultor de lá. Ele queria botar alguém do sul. Já que eu não posso botar um da capital. Botar um do sul do estado. Aí foi atrás desse lá do sul do estado, que é Paulistana, não, daquela outra cidade, é Corrente. O Hélio Paranaguá era famoso, agricultor. Isso, agricultor, pecuarista. Pronto, pecuarista. Aí ele veio que disse que quando chegou em Floriano, o PFL convenceu ele a não aceitar. O PFL atalhou. Atalhou ele em Floriano. Aí disse que ele não veio nem para cá para dar resposta pro Monsanto. Aí convenceu como? Hein? Como foi esse convencimento? Não, aí eu não sei não, porque aí foi a turma do PFL com ele lá. Isso é boato também que eu estou contando aqui. Sei. Não sei se é verdade, porque eu não assisti o diálogo. Mas por apenas uma opinião ali do professor, o senhor deixou de ser? Deixei. O UOL não queria. Certo? E eu vou dizer bem que se eu tivesse sido vice-governador, minha carreira política não seria só vereador, eu ia para federal, né? Isso aí era o normal. Como o Osmar Júnior foi vice-governador na seguinte e se elegeu deputado federal. Federal. E o senhor, por que nunca quis partir para um campo desse? Rapaz, nunca viu assim a possibilidade? Não, eu nunca tenho raiz política no interior, é tudo urbano, então, e eu também nunca me destaquei aqui, assim como um político estadual. Eu sempre procurei mesmo ficar como vereador, uma vez fui candidato a deputado estadual, até me arrependo de ter sido, mas fui bem votado, mas e foi em 98. Mas aí eu não entrei meio sem gosto, mas andei pertinho, fiquei ainda como segundo suplente do PSDB, mas nunca assumi. Então o Monsanto andou querendo que eu assumisse, me ofereceu, assumisse não, que eu ocupasse secretaria, mas nesse momento eu não poderia nem assumir, nem ocupar, porque eu ia perder meu mandato de vereador, entendeu? Eu ia deixar de ser vereador, porque nesse tempo, hoje em dia o vereador, se for, vai licenciado. Pode ocupar até o cargo de deputado, suplente de deputado, sendo licenciado. E naquela época a legislação obrigava que você tinha que renunciar ao mandato. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia não. Vereador Edson Mello, e o senhor é um ferrenho adversário do PT, né? Rapaz, eu tenho um bom relacionamento de amizade com vários petistas, desde o Wellington Dias, o Venâncio agora é muito meu amigo, o próprio Fábio Novo, que é candidato. O Venâncio era do PSDB, né? Agora que ele é petista. Sim, mas o Fábio Novo também, que foi do PSDB, Fábio Novo, toda vez que vinha aqui de Corrente, ele era vereador, era presidente da Câmara, ele ia me visitar, a gente batia muitos papos. Eu, inclusive, recentemente, eu conversei com ele. Eu disse, Fábio,
você é um rapaz inteligente, você é interessado, certo, em resolver os problemas. Eu realmente admiro a inteligência dele, certo? Agora, você tem determinada ala de costume do PT que eu sou totalmente contra. Fica um negócio esquisito, certo? Eu vi ele apoiar. Por quê? Eu sou essa pauta de costume do PT, certo? E, pô, eu desaprovo total, eu sou muito conservador, certo? Eu fui criado numa família em que, nesse tempo, criança apanhava mesmo. Não tinha negócio de denunciar no conselho tutelar, não. Isso. Certo? Isso. Apanhava, educação rígida. Eu cheguei a estudar no colégio militar, depois fui colégio interno. Então, eu fui, além de apanhar muito, eu cheguei a ser, quando criança, amarrado em corrente corrente no pé, com uma corrente maiorzinha para poder andar. Às vezes amarrava num tamborete, eu saía dentro de casa, só podia circular dentro de casa para não ir para a rua, porque eu não tinha feito ainda a tarefa, dever de casa, que a gente chamava antigamente. Dever de Então eu tenho uma... E nem por causa disso ficou revoltado. Fiquei não, pai, de jeito nenhum. E apanhei muito. Eu tenho uma certa passagem que meu pai, quando já tinha 80 e poucos anos, ele ficou meio deprimido, já sabendo já que ia morrer, ele mais consciente. E aí ele frequentou uns analistas, sabe? Aí ele chegou, quero falar com cada um, marcou para conversar com todos os filhos, um por um, individualmente. Aí eu tomei um susto, fiquei assim. Aí ele disse: rapaz, quero ter uma conversa com você. Eu me assustei, que ele negócio de conversa particular só. Ele pegou e disse: rapaz, eu queria lhe pedir desculpa. Aí, porque tal dia. Aí foi relembrar um dia. Eu lhe bati exageradamente, fui muito violento, certo? E eu queria pedir desculpa, porque eu me arrependi de ter feito isso. Eu disse: papai, eu não tenho marca, nada disso que você está falando me marcou. Isso passou por cima, certo? E eu dou graças a Deus e lhe agradeço pelas surras que você me deu, certo? Aí ele se acalmou mais, certo? Mas aconteceu isso com meu pai antes de morrer, certo? E eu acho que eu fui criado desse jeito, eu não sou esse negócio de PT, certo? Hoje em dia, ninguém respeita pai, ninguém respeita mais velho. É raro esse. Eu digo de uma maneira geral. Claro que tem exceções. O PT estimula isso? Estimula isso. O PT não respeita a polícia. Eu, pai, morri de medo de polícia. Se eu tivesse num local público de noite, tivesse uma algazarra, encostasse policial, eu já fico meio cabreiro, tudo ali. Tudo. O PT estimula tudo isso. O PT estimula droga, certo? Estimula aborto, que eu também sou contra. Você deve dar informação, não isso. Tudo que, olha, toda a evolução negativa que existe nos costumes da sociedade é tudo estimulado pelo PT. Eu sou contra por causa disso, eu sou contra. E fora isso, você sabe, essa desonestidade das administrações petistas, que são claras, são evidentes e estão sendo hoje naturais. Não era, não. Antigamente, diz até uma piada, eu tinha conversando com um político, o pessoal dizia que o Monsanto chamava o PFL de PFL, Partido Formador de Ladrão. Certo? Aí ele disse: o que era? Melo, rapaz, no tempo do PFL, recebeu 10%. Não tinha obra que tinha 10%. Conversa assim por cima, claro que sem prova, estou falando aqui, não estou acusando ninguém. É o que ele dizia. O que ele dizia. Certo? 10% todinho. Aí ele disse: mas hoje eu estou chegando à conclusão que naquela época os políticos do PFL eram franciscanos. Porque essa turma do PT hoje não é mais 10%, é 50%, não faz a obra e fica por isso mesmo, a propinagem rola. Rapaz, isso é um absurdo que aconteceu nesses últimos mensalão, nesse Lava Jato, e tá aí esse cara solto, cantando de galo, que é isso é impunidade, rapaz. Isso é impunidade, eu não posso concordar com isso, tá? Eu disse até lá na conversa que eu tive com o Fábio, quando ele veio se lançar candidato, tive uma conversa com ele, eu disse: rapaz, eu não tenho nada contra você pessoalmente, não, mas você representa o PT, rapaz, fica difícil. Não vou falar em PT, não, vou falar só em gestão do município. Eu disse: é nada, rapaz, você vai, tá? Você vai. Não tenho nada contra também, vou dizer bem aqui, contra a homossexualidade. Não tenho nada contra, não. Eu tenho amigos que são homossexuais, amigas que são homossexuais, certo? Mas que ficam na dela, que respeitam as pessoas. Por exemplo,
aquele nosso governador do Rio Grande do Sul, qual é o nome dele? Eduardo Leite. Ele é homossexual, foi para a televisão e disse que era homossexual e tudo. Mas você já viu o Eduardo Leite de saia? Você já viu o Eduardo Leite? Você já viu o Eduardo Leite em parada gay? Nem apoia, certo? Que ele tem a homossexualidade dele lá, certo? Entre quatro paredes. Mas o PT não quer isso, não. O PT quer mostrar a moderna da sociedade, quer destruir a família brasileira. Tá? Então eu sou contra essa pauta total, eu jamais vou votar em PT. Claro que lá tem exceções, tem gente boa, eu tenho um bom relacionamento de amizade com vários petistas, tá? Mas eu não apoio um negócio desse. Tá? Eu não apoio uma exclamação dessa. Não vou, isso é uma desordem, isso é um retrocesso. Tá? É um retrocesso do Brasil. Esse Bolsonaro cometeu muitos erros. Mas se a gente tivesse a oportunidade de ter mais uns 2 ou 3 governos de direita, o Brasil talvez evoluísse e entrasse no primeiro mundo, tá? Do rol dos países desenvolvidos do mundo. Mas com esse PT aqui é outro atraso. É só atraso. Ele não tem responsabilidade com relação à parte fiscal do governo. Ele quer gastar mais do que arrecada. Ele não respeita licitação. Eles querem fazer um governo, como dizia o Gilmar Mendes, que não repete mais, um governo cleptocrático. Tá? O Gilmar Mendes disse bem. Outra coisa que eu não entendo, esse Supremo Tribunal Federal, mudaram de opinião todos, rapaz, todos diziam o contrário, a gente tem tudo gravado. Aí mudaram de opinião por quê? Porque o Bolsonaro, na certa, não deu o que eles queriam. Tá? Não prestigiou eles como eles, ministros, desejavam. Só podia ser isso. Então, por isso, eu não voto por esses motivos todos. Eu não voto em PT de jeito nenhum. E o povo de Teresina também não vota, não. Sabe qual é a estratégia atual do O senhor acha que o povo de Teresina não vota? E a diferença do Silvio para o Rafael Fonteles em Teresina foi pequena. Vou já chegar lá. O que é que eu acho? Hoje em dia, eles começaram, o Rafael e o Fábio Novo está seguindo a mesma coisa, eles não falam em PT. A sigla PT eles não falam. O vermelho, eles tiraram. Eles só andam de camisa branca. Né? É proibido falar em PT. Eu tive, inclusive, com a pessoa de dentro da campanha do Fábio, que disse, rapaz, a estratégia nossa aí é não usar PT, porque a gente sabe da resistência ao PT. Agora, que o Lula fez muita coisa pela população pobre nos seus 2 primeiros governos, fez. Tá? Fez, muito bem. Aí o que é? O Lula tem um bom nome no Nordeste. Isso aí ninguém vai contra essa realidade. Como foi que aconteceu do Rafael chegar próximo ao Silvio? O Silvio ganhou só por 24 mil votos. O que aconteceu? Isso. Vincularam 13, que o número era o mesmo, tá? Que agora não tem, por causa de eleição de presidente. Vincularam 13 com 13 e pagaram boca de urna, meu amigo. Era R$100 para cada botada o Rafael e Lula na porta da casa, só para pregar o cartaz. Tá? E isso foi nos últimos 15 dias. Aí, por que que o Joel ganhou do Wellington por 85 mil votos em Teresina, que era possível ganhar também? Porque eles fizeram esse trabalho só em cima do Rafael, do candidato a governador. Tá? Isso aí está bem claro, nós acompanhamos o dia a dia da campanha e vimos o que aconteceu. Agora, a eleição é solteira. Certo? Eles querem usar o quê? A estrutura de vereadores. O dinheiro vai sair via campanha de vereadores, o principal. Eles têm realmente 5 vezes mais, em termos de número de candidatos com potencial, certo? De eleição, mais do que a oposição. Eles têm isso aí. Tá? E vão atrás disso aí. Como também vão usar aqueles que usar o nome do Lula de novo. Do Lula e o Rafael bem avaliado, eles acham que com isso o Fábio vai ganhar a eleição. Vereador. Eu não sei, tenho minha dúvida. Tá? É uma eleição difícil, dura é. Eu acho que o doutor Silva é favorito. Tá? Mas que vai ser uma eleição apertada e que estão soltando pesquisa mentirosa, que a pesquisa verdadeira hoje o Silvio tem 10 a 12 pontos na frente do Rafael, tá? É 10 a 12 pontos. Eu mesmo tive acesso a uma pesquisa que não foi divulgada ainda, tá? Eu tive acesso a pesquisa.
E eles estão jogando para impressionar o povo. Agora, que eu tenho certeza que o Rafael vai crescer bastante nos últimos dias, o Fábio vai crescer, e em função de quê? Da estrutura que vão agir nos últimos 2 meses, principalmente, certo? Agosto e setembro. Certo? Mas não está essa que está sendo divulgada aí, que o Fábio está na frente, que empatou, tudo é mentira. Tudo O senhor presenciou o nascimento do PSDB aqui em Teresina e, mais recentemente, nós vimos um partido cada vez mais fragilizado. Eu queria que o senhor, assim, até resgatando, já que o senhor citou a eleição de 2022, que o senhor falasse por que o PSDB em 2022 não teve chapa para deputado estadual, para deputado federal, que é uma queixa até que o Luciano Nunes vem fazendo, até na sua justificativa para ir para o PT. Olha, antes disso, eu teria que mencionar 2 fatos que contribuíram para isso. Um foi a derrota em 2020 da prefeita de Teresina. Aquilo foi um baque. O Firmino provavelmente tem errado na escolha do candidato. O que houve ali? Rapaz, foram outros fatores que fizeram com que ele escolhesse o professor Kleber. Tá? Alguns outros fatores que eu prefiro até não entrar. Então, ninguém quer falar nisso dos amigos do Firmino da época mais chegada, ninguém quer falar. Quem é que vai falar, então? Como é que a sociedade um dia vai saber? Rapaz, se você quiser me dizer, eu vou ser bem resumido. Certo. A influência da candidatura do Kleber, quem protou o Kleber como candidato, foi a esposa do Firmino. Entendeu? Dona Lucy. Foi, não foi por gosto dele, não. E nem a avaliação dele. Foi ela. Tá? E ela influenciava ele a tal ponto que ele chegou a escolher o Kleber. E o Kleber sabe disso. Eu sou amigo pessoal do Kleber, o Kleber já me disse isso. Tá? Interessante que o Kleber hoje não seguiu o caminho dela. Porque o Kleber sabe e ainda conhece bem a postura dela. Certo? Então, isso aí você pergunta o Kleber. Eu não quero falar por ele, não. Certo? Mas o Kleber tem as razões dele. Certo? Ele já me colocou isso. E aí, voltando aí à sua pergunta. Derrota do Prefeitura de Teresina, que era a principal base do PSDB. Certo? Aí veio 2022. Não. Depois da derrota veio a morte do Firmino. Certo? E o partido se esfacelou todo. O partido não tinha mais o mesmo. O que é? Outra coisa que eu faço uma crítica à classe política de uma maneira geral. Certo? De uma maneira geral. Eu, graças a Deus, não estou nesse rol, mas é a maioria da classe política, certo? Não são todos, não. Rapaz, são loucos do governo, não pode sobreviver sem governo. Né? Eles vão atrás, certo? De quê? De governo, para se sustentar, para se eleger. Rapaz. Eleito uma opção contra o Heráclito. O Heráclito foi Gesualdo Alcenor. Eu fui candidato pela oposição. Até só um parênteses aí, fizeram um slogan na candidatura. Quem o ideia do Alferraz. A porca fez amor com o Gesualdo e Alcenor. Né? Gesualdo de saudosa memória, gente muito boa. Tá aí um cidadão de vergonha. Respeito. Foi bem. Foi. Mas aí, olha, voltando aqui à história do PSDB, morreu o Firmino. Aí o que vinha para a eleição? Nós estávamos totalmente desestruturados, ninguém tinha mais nenhum. O pessoal do PSDB já tinha tudo vazando, procurando coisa no governo. Rapaz. Foi isso aí que aconteceu. E nós não tínhamos chapa? Não tinha chapa para fazer condição. Quem tinha poder era o quê? O Estado. A prefeitura, o prefeito se aliou também junto com o governo, que ambos votaram no Lula, né? O Pessoa, junto com o governador, votaram no Lula. Que, até para retribuir que o Wellington, como governador, votou, foi no Pessoa, certo? Contra o Kleber. Então, ele deu a retribuição lá. Então, ficamos sem estrutura de nada, do interior não tinha. A única coisa que fez com que a gente não passasse vergonha foi o próprio Silvio, que teve que ir para outro partido, tá? Certo? Por quê? Porque a nível federal tinha o suporte do PP, que era estruturado no interior, e o Ciro Nogueira era ministro do Bolsonaro. Tá? Mas aí obrigou o pessoal, o Ciro chamou o pessoal porque não tinha condição dele bancar 2 partidos. O PSDB teve um baque, certo? Um baque muito grande a nível de Congresso Nacional. O PSDB chegou a ter mais de 40 deputados, hoje tem 11 deputados federais. Certo? Chegou a ter mais de 40.
era 46, 45 deputados. Então, o partido colheu uma polarização entre, principalmente Lula e Bolsonaro, entre direita e esquerda. Tá? Até agora mesmo, recentemente, eu tive há umas 3 semanas atrás em Brasília, conversei com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, e o senador, o deputado federal hoje, Aécio Neves. O Aécio Neves começou a lançar um boletim do ITV, o Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, batendo pesado no governo Lula, batendo no PT. E chegou a me dizer claramente que nós, examinando as hipóteses do PSDB concorrer aqui ou se aliar, ele disse claramente, o Aécio disse, com o PT não. Eu disse, rapaz, e eu tô gostando do Aécio. Aí eu até me levantei e dei os parabéns a ele. Disse, rapaz, você tá tirando um peso da gente, a gente lá no Piauí, e no Brasil como um todo, o PSDB é conhecido como partido do muro, que nunca sai do muro, fica tá? E agora não. Ele definiu que o PT, que o PSDB é anti-PT. Anti-PT. Ele, Aécio, me disse. Aí eu não sei. Mas o presidente, né, o Marconi Perillo? O Marconi Perillo estava presente. Eu noto que o Marconi Perillo ficou mais moderado, balançando. Aí eu já tentando o que é. O Marconi Perillo foi senador e foi governador de Goiás. Hoje, o governador de Goiás, certo? É o Ronaldo Caiado, é mais direitista, é mais para a ala bolsonarista. Então ele ficou meio... Mas hoje a predominância do PSDB e quem tem mais força hoje aí, lá o grupo, eu notei o Aécio muito forte. Está se erguendo dentro do PSDB. Já foi o maior líder, foi candidato a presidente, quase ganhou a eleição, tá? E notei ele com essa postura de anti-PT, anti-esquerda, tá? Vamos ver para frente. Agora. E aqui no Piauí, quem é que vai aqui em Teresina? Quem é que vai? Como é que o senhor avalia a posição do presidente do PSDB, Luciano Nunes? Rapaz, eu sinto com certa decepção e tristeza, porque eu vi o Luciano como uma pessoa de futuro político, ele é um cidadão de bem, eu tenho o maior respeito por ele, tá? Mas eu acho que ele vacilou nessa decisão dele de se aliar ao PT. Eu, da minha parte, eu não tenho mais contato com ele. Desde que ele tomou essa posição, eu zerei meu contato com ele, certo? Mas não, jamais vou falar mal dele, tá? Como um cidadão honesto, que eu tenho ele como cidadão honesto. Mas eu digo sempre o seguinte, olha, todo mundo, todo político que está na oposição e se alia ao governo sem uma boa explicação, passa a ser suspeito de ser vendido, de ter sido comprado. Então, isso é triste para quem faz política. Tá? Se eu estou bem aqui hoje, dando aqui a entrevista aqui no Pod Costa, e amanhã aparecer no jornal que eu aderi ao Fábio Novo, ao PT, ou que seja no primeiro ou no segundo turno, o que o povo vai pensar de mim, Feitosa? Vão dizer, rapaz, aquele cara se vendeu, rapaz. Tá? Nem que não tenha sido vendido. Tá? É isso que se pensa na política, rapaz. E é como também negócio de candidato a vereador. A gente está organizando uma chapa aqui para candidato a vereador. O que o candidato a vereador quer? Por que nós temos hoje dificuldade de formatar uma chapa no PSDB ou em qualquer outro partido pequeno se não tiver uma perspectiva? 2 coisas se formam uma chapa de vereador. Vou te dizer bem aqui. Que predomina. 2, tem 3, aliás, 3 situações. O que o cara quer? Que eu feito, bora ser candidato. Aí tu diz, você vai me dar quanto para curtir a minha campanha? Você tem que oferecer. O que você tem de contra-cheque para dar? Não, lhe dou tanto. E a pancadinha por mês, quanto é? Para gasolina, para tanto. E a outra, terceira, perspectiva de poder. É como bem aqui. Hoje, os candidatos de oposição, eles não têm dinheiro, tá? Não tem dinheiro, não tem contra-cheque para dar. E o que ele pode oferecer? Perspectiva de poder. Isso se tiver realmente. Quem é que tem hoje perspectiva de poder na oposição aqui? Só o doutor Silva. Tem. As pesquisas estão mostrando que a eleição está polarizada. Tá? Mas dos 3 itens para formar,
ele só tem um. Tá? Contra-cheque ele não tem para dar. Pancadinha não tem. Tá? Se tiver, é muito pouco. Tá? É para bancar uma reunião, um negócio desse tipo, para dar uma gasolina. Tá? Mas para dar o dinheiro não tem. Perspectiva de poder tem. Então, quem se alia hoje a doutor Silvio, tá? É com perspectiva de poder. Tá? É uma perspectiva de poder. De participar da gestão, de tudo isso. Que isso é natural na política. Se você trabalhou, se candidatou, mesmo que não se elegeu, foi suplente, foi bem votado, trabalhou para o candidato a prefeito, é normal você fazer parte de uma gestão em algum local. Fazer parte de um eventual governo. Pronto. Né? E o que o senhor acha dessa posição ainda, o ex-deputado Luciano Nunes ficar ainda no PSDB? Qual seria a atitude que o senhor acharia? Rapaz, que ele eu acho tomar? que eu, no lugar dele, eu já tinha me afastado, pedido licenciamento, porque pela posição que ele tomou, o lugar dele hoje, provavelmente seja aí no outro partido, não tá? O Washington Bonfim não tá no partido aliado ao PT? PSB. Ele iria lá pro PSB, eu já estava lá junto com o PSB. Tá? Ele ficar insistindo aqui no PSDB parece até coisa de pai, eu vou mostrar. Ou então ele assumiu um compromisso lá com o governo do Estado de levar o PSDB como sigla para juntar tempo de televisão, para dar discurso que o povo do Firmino está todo com ele, que não está. Talvez não tenha 20%, ele disse que tem 80%, eu acho que 80% ficou na oposição, 20% foi. E quem foi mais foi os neo-PSDBistas, porque os PSDBistas mesmo de raiz, tudo com o Marco Antônio, o Cleber Montezum, o Augusto Basílio, o Ricardo Freitas, que eu posso citar aqui inúmeros ex-secretários, certo? Uma dezena, outro dia eu contei 19, tá? Ele disse que não estão lá. Então os neo, por exemplo, o Washington Bonfim era muito ligado ao prefeito Firmino Filho, e competente, diga-se de passagem, competente e técnico. Mas o Washington Bonfim, sabe qual é a ligação dele, a origem dele? É do PT. Ele, quando foi a primeira vez para a prefeitura, acho que levado até pelo Silvio Mendes, eu não sei se foi o Firmino ou o Silvio que levou ele na primeira vez, eu sei que ele foi secretário do Silvio, de Educação. Foi. Mas eu vou dizer bem, ele era, sabe o quê? Assessor do Merlong, na Secretaria de Planejamento. Tá? Então, a ligação dele lá da universidade é PT. Tá? Então esse povo tem uma formação dessa esquerda que eu sou contra. Tá? Eu sou contra. E não é que eu sou contra por ser contra, não. Eu já expliquei as razões por que eu sou contra. Sim. Que como todo jovem, Peitosa, todo jovem idealista é de esquerda. Eu fui de esquerda. Eu li o meu amigo Che Guevara, eu lia sobre o PCdoB da Albânia, sobre tudo, eu achava bonito, rapaz. Tá? Mas quando a gente vai vendo a prática e a realidade, que vai entrando mesmo nas nuances da política, a gente sabe que a filosofia do PT é uma coisa de espantar. E destrói a família, a economia, não são os irresponsáveis, é para meia dúzia se darem bem. O senhor acha que o caminho do ex-deputado Luciano é sair mesmo do PSDB? Eu acho que sim, mas eu vou dizer uma coisa que vai acontecer, fazendo aqui pelo que eu já ouvi de conversa, fazendo uma previsão aqui de irmã Janaína. Esses partidos todos vão se acabar, todos. O que é que vai acontecer? Você diz, vai acabar PT e PSDB. Mas eles vão virar uma federação. Eles querem, no Brasil hoje, a tendência, eles não fazem reforma partidária para chegar e dizer, nós vamos acabar com esse partido, vamos acabar com esse. Então, o que eles estão usando? Uma estratégia de federalizar. Aquela federação, na realidade, vai ser um partido. Então, no Brasil, vão ter aí umas 4 ou 5 federações, no máximo, e pronto, e aquelas federações depois vão se tornar um partido. Que não é hoje PSDB, nem PT, nem PSD, nem PSB, nem PSOL, nem coisa não. A tendência é essa. Tá? Porque o que acontece? Esses partidos que estão se federalizando são os puxadinhos. Por exemplo, no PT tem os puxadinhos do PT. Tá? Então o PSDB vai se entrar numa dessas federações, provavelmente de centro. Tá? Tomara que seja um pouquinho de centro-direita. Tá? Tomara que seja, para poder ficar mais tem a conversa à vontade. De que vai fazer uma federação com o republicano, não é isso? É possível, com o republicano. O republicano é mais centro-direita. O republicano é que é o do governador de São Paulo. É o Tarcísio.
Tarcísio é republicano. Tem um PL, tem um republicano, tem que mais. Agora, uma coisa que eu noto desse povo da esquerda, principalmente esses jornalistas da esquerda, ele só se refere à direita como extrema-direita. Aí quando se fala das esquerdas, isso é esquerda moderada, o PT é esquerda moderada. Aí tudo é extrema-direita. Não concordando com ele, é extrema-direita. Agora eu vi a manchete, extrema-direita avança na Europa. Extrema-direita não, rapaz. Ali é de direita. Claro que tem os extremistas, como tem os extremistas da esquerda também. Não é verdade? Só observa isso, né? Como é que o senhor tá vendo o futuro da política estadual? O senhor arriscaria um palpite aí? Rapaz, o governador Rafael está muito bem avaliado. Isso a gente observa nas pesquisas. Mas eu tenho um pouquinho de receio. E aqui no Piauí, o PT é forte, como no Nordeste todo. Principalmente Piauí e Maranhão, porque é muito dependente do Estado. As prefeituras, o povo geral são muito dependentes do Estado. E isso, vamos dizer aqui, quando mudar lá em cima para um governo de direita, o último a mudar vai ser o Nordeste. Eles vão ficar ainda resistindo. Por exemplo, eu não vejo muita perspectiva, não, para não dizer nenhuma, do PT não fazer a reeleição do Rafael. Tá? Eu acho dificílimo ter até um concorrente para ele. Tá? Então o PT então, o senhor acha que ele tende a crescer. A tendência é se reeleger. Se reeleger. Está fazendo um governo razoável. Agora está assim com... Tem umas coisas de Alberto Silva que eu acho que eu não boto muito fé. Tá? Que eu também fui albertista, mas também fui muito crítico do doutor Alberto depois. Certo, tá? Certo. Por exemplo, você que está fazendo um porto, que o Piauí vai ter um porto, ele vai sair do governo aí, vai passar 40 anos e não vai ter porto no Piauí. O senhor é engenheiro, não acredita? Não acredito, não. Não acredito por quê? Porque não está imprensado entre o Ceará e o Piauí, o máximo que nós vamos ter que é um porto pesqueiro. E porto pesqueiro, será que tem peixe suficiente para ter aquilo? Tá? Eu não acredito, aquilo não é porto, rapaz. Eu fui lá, ali é um estacionamento só, e fizeram um calado que dá 5 metros calado. Qualquer naviozinho afunda e arrasta lá. Tá? Então aquilo não tem futuro, nem tem investimento. O Brasil, o governo federal não vai investir, os técnicos do governo federal não vão permitir um investimento altíssimo, certo? Naquele local. Isso aí não adianta, não é dizer que eu sou pessimista, não, eu estou dizendo a verdade. É como esse negócio do hidrogênio verde. Isso aí é outra coisa, que vai demorar, não sei nem se... Eu me lembrei muito quando falaram em hidrogênio verde, que o doutor Alberto falava no óleo diesel que ia ser fabricado no Piauí da mamona. Aí eu disse, você está na mesma conversa. Agora, que ele vai ajeitar alguma coisa, tá com o governo federal aliado, vai fazer alguma coisa, vai. Aí, por exemplo, as estradas já melhoraram, certo? Porque o governo do Hélio estava aí, não fez nada, as estradas praticamente acabaram, certo? Então tem muitos pontos que a gente tem que avaliar que muitos pontos vai chegar positivos. Sim, poucos positivos. E nessa o senhor assim vê, assim, vislumbra alguém que poderia ser um adversário, pelo menos para... Eu acho difícil. Eu acho difícil ter. Até concorrer. Porque quem poderia ter assim, um potencial de crescimento seria o senador Ciro Nogueira, mas eu acho que o Ciro não entra num risco desse. Ele não assume o risco de ser candidato a governador para ser derrotado. Ele pode se eleger a senador, são 2 vagas, ele pode ter chance de uma, como pode até deixar aqui a política do Piauí e ser candidato no Distrito Federal. Certo? E se eleger senador no Distrito Federal, ele é muito amigo do Ibanez. Ibanez é uma vaga para ele, outra para ele. A governadora que vai ficar no lugar do Ibanez quando ele sair para o Senado é do PP, amiga pessoal dele, Ciro. Então, Ciro tem várias outras alternativas. Eu sei que, em termos de política do Piauí, o senador Ciro tem feito aí, tem marcado como o melhor parlamentar, no sentido de angariar recursos devido à sua influência, não só como presidente do Progressista, mas devido a seu próprio relacionamento com o governo federal. E a sua Câmara Municipal, qual é a avaliação que o senhor faz dela? Tem um bocado de vereador lá que
que muda de opinião, né? Rapaz, é horrível. Realmente, a gente, às vezes, fica decepcionado com a classe política. Não generalizo aqui todos, não. Mas tem muitos vereadores hoje que fazem parte da Câmara que eles não têm posição. Ninguém pode chegar a dizer, esse aqui tem essa postura, esse aqui... Eles vão variação, cada um com interesse próprio. Não fazer política colocando o seu interesse próprio acima de tudo, não. A gente tem que ter uma postura. Por exemplo, todo mundo sabe a minha posição. Por exemplo, eu sou a posição pessoa, mas não sou a posição radical pessoa, não. Tenho votado muita coisa, tenho aconselhado muita coisa, tenho sugerido muitas medidas lá para... Até informalmente, certo? Conversando. Eu não faço esse tipo de oposição. Não sei só bater e coisa, não. E outro detalhe, como também não fui aderir. Não fui aderir ao Pessoa, eu não tenho cargo no Pessoa, não tenho cargo nenhum na administração do Pessoa. Tá? E não é porque eu não queira, não. Porque se eu chegar lá e insinuar, já tive até uma certa ofertas. Tá? Mas eu não vou me comprometer. Não vou me comprometer por quê? Primeiro que eu não votei nele. Segundo, que eu não concordo com a gestão dele, tem muitas falhas. E segundo, eu não quero entrar, porque hoje a gente sabe, tem muita irregularidade, e eu vou entrar num negócio desse para depois sair queimado, respondendo processo. Tá? Vou nada, meu amigo. Tá? Vou não, e não sou desse, que sou oposição, passa para o governo. Como eu digo e repito, certo? A população não enxerga bem o político que está na oposição e adere ao governo. Tá? Nem que não tenha nenhum tipo de falcatrua, mas vai ficar taxado como vendido. Isso aí não vai, não. Eu vou sair na política dignamente. E o senhor vai deixar mesmo agora, né? Vou deixar, eu acho que já cumpri. Eu fiz 70 anos agora em fevereiro. Estava pensando em colocar até meu filho aqui, o Hélio, mas eu verifiquei que seria difícil. Eu me mantive no PSDB e hoje eu estou achando muita dificuldade do PSDB fazer legenda para ter um vereador eleito. E aí eu acho muito risco. Agora eu digo, eu só gosto de entrar para ganhar. Entrar na política você tem que analisar. Você não entra com 100% de certeza da vitória, mas com uma possibilidade boa. Então eu não vou arriscar. Eleição está ficando, no meu entendimento, a cada eleição as coisas estão ficando mais difíceis, o eleitor está mais exigente, certo? Está havendo uma demanda grande, o eleitor quer pedir demais, tá? Esses cabos eleitorais não é nem o eleitor propriamente dito, o povo, não. Certo? São os que se dizem lideranças comunitárias, lideranças de bairro, de associações, até lideranças familiares, eles querem vender voto. Né? Não, você vai dar quanto? Aí vão para um, vai para outro. Então, meu amigo, tá ficando. E outra coisa, ainda engano. Se o cara comprar o voto ainda vem com quebra. E é grande a quebra. Tá? Então, meu amigo, tá desse jeito, eu vou sair enquanto acho que é melhor. Nessa faixa aí, dentro desse critério aí, dentro dessa linha aí, quanto vai custar o voto em Teresina? Eu não faço custo de voto, não, mas me disseram que o boca de urna vai ficar ainda por 100. Me dizem aí, o que eu ouço falar é que é 100 o boca de urna, mas não é só o boca de urna. Aí você tem a liderança para arrumar para fazer as listinhas, para arrumar, para fazer as reuniões, para ajeitar. Rapaz, essa eleição é cara, se fala em gastar até 2 milhões numa eleição, que deve que compensa um negócio desse. Para ser vereador? Para ser vereador. Onde é que isso compensa, rapaz? Quanto é que ganha o vereador hoje? Rapaz, o vereador hoje Quanto é que cai líquido na conta do vereador? 14 mil. Ganha 18,614. Vai passar 24, deve cair em torno dos 19, 20. Quantos cargos no gabinete? Aí tem o gabinete, deve ter na faixa de uns 35 mil por gabinete, 35 a 40 mil por gabinete. Aí divide. Aí você faz o que você quer, bota quem você quiser, claro que tem que respeitar a legislação com relação a negócio de nepotismo, né? Isso. Não pode botar coisa, mas sempre dá um jeito lá e bota para quem ele quer. Quer dizer que a verba de gabinete é só 35 mil hoje? Uns 40 mil no máximo. Varia, às vezes tem um vereador que é mais prestigiado como presidente, às vezes tem um pouquinho mais.
consegue ter consegue, às vezes, verba. indicar um lá na Câmara, dentro do quadro de comissionado. Mas líquido hoje só cai 14 mil. Só 14 mil. 14 mil. Não é Aliás, essas coisas, não. aliás, esse mês foi 13.953. Foi meu líquido. Não é essas coisas. Não. E pra você gastar isso aí, vai ser um absurdo. Como é que a pessoa vai gastar, então, Eu mais não de 1 sei. milhão de reais Eu para não se sei, eleger? eu não sei como é que vai Para tirar. tirar em 4 anos. Eu não sei como é que vai tirar, tá? Outro dia eu vi uma conversa interessante. Então, o cara chegou e disse que ia gastar 2 milhões para se eleger. E ele conversando com o sogro dele, que parece que o sogro dele mexe aí com agiotagem. Sei. Aí o sogro virou para ele e disse: meu filho, você vai gastar isso tudo para ser vereador? Aí ele disse: faça o seguinte, levante esse dinheiro, 2 milhões, que eu vou lhe dar 40 mil por mês até o fim da sua vida. O sogro disse para o genro: me dê esses 2 milhões, esqueça esse negócio de vereador, que eu vou lhe dar 40 mil reais até o fim da sua vida. Aí o cara disse: como é que dá certo um negócio desse? É muito simples, 2 milhões, se ele empresta 4%, certo? Dá 80 mil reais. 80 mil. Aí ele vai dar 40 por gente e fica com 40. Não é bom por 2? Se ele emprestar 3%, Pois é, aí. o juro bancário Banco hoje tá dando. de um financiamento de carro está quase 4%. Não é um negócio desse interessante. É. Então, a conversa aí, esses assuntos, agora o que eu estou colocando aqui é o que eu ouço. Certo? Eu não estou aqui fazendo acusação a ninguém. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Certo. Não é isso? Vereador Edson Melo, eu agradeço aqui a sua gentileza do senhor ter vindo aqui dar esse depoimento. Eu queria fazer uma última pergunta. Me diga uma coisa: o Alferraz foi o melhor prefeito? Rapaz, o Alferraz, ele era mais popular para a época, mas eu qualifico de todos os prefeitos que eu convivi, desde de UOL, Firmino, Chico Gerardo, Silvio, Firmino, o mais técnico, o mais preparo é o Firmino. Foi o Firmino. Tá? Foi melhor. Cada um tinha seu estilo, mas o Firmino superava o mestre UOL, o Chico, o Silvio. O Firmino era fantástico como prefeito. Era fantástico. Teresina sempre teve grandes prefeitos. Grandes, tá aí. Você tá aí. O Freitas Neto, um grande prefeito. O Bonabedeiro, um homem sério, foi prefeito. Seríssimo. Seríssimo. Deixa eu dizer mais que foi prefeito. O Heráclito foi prefeito. Jesus Tágera. Teresina deve ser bons prefeitos. O Elmano. O Elmano foi um bom prefeito. O Elmano é um cidadão de bem, cidadão sério. Tá? Então, Teresina nunca teve assim um prefeito que realmente... A não ser o nosso amigo Pessoa, realmente deixa muito a desejar. E a gente já sabia, por falta de preparo administrativo. E assessoria, né? Também, assessoria dele. Mas não é má pessoa, não. Não. O Pessoa é um cidadão de bem. O problema é que o Pessoa se perdeu. Ele não tem aquela vocação de ser gestor. Ele não sabe mandar, não sabe cobrar. Tá? E às vezes escolhe errado as prioridades administrativas, porque administrar uma prefeitura é como administrar a sua casa, saber o que é que você pode fazer, o que é que não pode, administrar a sua família, tá? Só que é muito ampliado. Tá? Então, realmente, aí o Pessoa, realmente, aí nesse ponto, ele deixou muito a desejar. Mas Teresina teve bons prefeitos. Mas, na minha opinião, o melhor foi o Alferraz. Tu acha? Eu acho também. O UOL tinha uma personalidade, o UOL era um líder, certo? Mas o UOL, ele tinha uma certa deficiência. Eu tinha dificuldade de explicar ele números. Ele era ruim de números. Quando eu explicava o negócio de números, por exemplo, eu ia conversar professor com ele. De história, não era de matemática. Você botou de história. Eu ia para uma planilha de transporte, explicar para ele a planilha de transporte, como é que se calculava uma tarifa, como é. Aí eu notava que ele tinha uma dificuldade grande. Já o Firmino, em qualquer área que você jogasse para ele, na mesma hora, ele tinha uma facilidade de números, né? Mas financista também. Pronto. Né? Não, foi nessa questão que eu estou dizendo. O UOL era um UOL líder, mais do que o Firmino. O UOL era respeitado, era até certo ponto. A gente colocava o UOL num patamar, certo, de professor. Todo mundo chamava ele, era professor. Eu via no Alferraz uma preocupação em ser justo. Ah, é?
Total. E ele tinha uma visão mais histórica e uma visão mais social do que o Firmino. Isso. Nesse ponto aí. Ele tinha, por exemplo, ele sabia as histórias da evolução da sociedade, ele discutia sobre isso. Tá? Uma vez eu chamei atenção, não, combinei com o cheguei lá porque eu estava pedindo calçamento para uma rua do Jockey Club, tá? O Jockey Club de um cidadão que pagava IPTU e me disse, um empresário, morar numa rua aqui, perto da Morada do Sol. Aí eu disse, rapaz, eu queria lhe dizer um negócio. Eu estava conversando com um amigo meu, empresário. Ele me disse que paga tanto de IPTU, 2-3 mil reais de IPTU por ano. E a porta da casa dele não tem calçamento. Tá? E você opta em fazer um calçamento lá nessas vilas que às vezes ninguém paga IPTU, terreno é invadido e você está fazendo calçamento lá. Aí ele comentando isso comigo, eu acho que em parte tem razão, rapaz. Não estou lhe dizendo para você não fazer nessas coisas, não, que eu acho que em termos eleitorais, aí o raciocínio do eleitor é melhor lá na vila. Aí ele virou e disse, você está com pensamento americano. Isso é coisa de americano. Aí eu disse, o que é? Esses partidos dos Estados Unidos, tanto faz ser o democrata como o republicano, eles só aplicam o recurso público onde tem retorno de imposto. Se o cara não paga imposto nos Estados Unidos, é lascado. Aí ele citou o nome dos estados americanos, cidades mais pobres, aí Nova Orleans, não sei o quê. Isso. Diz que lá a pobreza monstro. Por quê? E nenhum presidente dos Estados Unidos tá nem aí para lá. Por quê? Ele disse, porque lá não traz imposto. Você está com o pensamento americano. Eu digo, rapaz, não é negócio de americano, não. Eu estou dizendo que você tinha que botar um meio termo de fazer obras também no Jockey Club. Por que você não vai fazer calçamento no Jockey? Só faz na periferia. Isso aí é a crítica da classe média todinha com você. Aí ele não dava nem bola. Até hoje tem gente que diz que ele me tirou da lama. Tem o povo pobre. A outra coisa que ele dizia, que o pobre votava pelo calçamento na porta, mas que o rico votava por um emprego ou então por uma disposição. Disposição. Isso é uma verdade. Ele dizia, o pobre vota, se fizer um calçamento na porta dele, dá uma melhoria habitacional para ele, o pobre dá o retorno e fica grato. Aí ele disse que o rico não, só vota por um emprego ou então uma disposição. Quando estão trabalhando, tem a disposição para não trabalhar. Para não trabalhar, disposição para um gabinete. Ele dizia isso para mim. Uma coisa. Ele dizia isso para mim. Vereador Edson Megro, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui. Valeu, foi um depoimento muito importante. Obrigado aí. E desejo ao senhor que o senhor... Vou gravar esse podcast, né? Vai ser o último a fechar a porta do PSDB, né? Rapaz, infelizmente eu vou ficar aqui. Eu não sou mais candidato, eu não tenho mais interesse. Eu vou ficar no partido até ver um destino que o partido vai tomar. Isso. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. E você aciona lá o sininho e nos acompanha no Pod Costa.